Mais uma vez, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor, ela continue a encher os seus corações, transformando as suas vidas, que o Espírito Santo tenha liberdade, continue tendo liberdade para tratar, para reconciliar, para operar o milagre na sua vida, na sua casa, na sua necessidade, amém? Mais uma vez, quantos estão felizes? Alegre-se, estamos na presença do Rei, na presença do Deus Todo-Poderoso, na presença daquele que é, daquele que reina, daquele que vive hoje, para sempre, amém? Glória ao Senhor Jesus. Mais uma vez, fui enviado aqui para estar trazendo a palavra, e é uma alegria estar compartilhando a palavra do Senhor com a igreja, e realmente eu gosto, apesar que toda vez que a gente vem aqui, sempre dá aquele frio na barriga, de estar ministrando a igreja, estar trazendo a palavra, mas também nos faz meditar na palavra do Senhor, e eu me alegro porque o tema que o Senhor trouxe para mim, me mostrou, para que pudesse estar trazendo nessa noite, é o mesmo tema que o pastor Elton falou, que a igreja precisa ser tratada, que as pessoas dessa geração precisam ser tratadas. O louvor também foi direcionado, viu? A levita foi usada ali para falar que, para fazer a introdução, dessa palavra, para dizer que o mundo nos atrai, com muita facilidade, e é nesse ponto que eu quero estar compartilhando com os irmãos. Então é uma alegria muito grande ver a igreja cheia de pessoas, ver vidas dentro do templo, para adorar, para buscar, para orar, para ter comunhão com o Senhor. Então é uma alegria muito grande. Isso significa que vocês têm fome e sede de Deus, é verdade? Fome e sede de Deus, Preferiram estar aqui na casa do Senhor do que estar nas suas casas, do que estar no conforto do sofá ou da cama, ou na frente de um filme, num domingo, depois de uma chuva fresquinha, um lugar que aparentemente seria um lugar ideal, mas vocês trocaram e preferiram vir à casa do Senhor. Então, isso mostra que, a sede, a fome de Deus neste lugar. E essa decisão que vocês tomaram é uma decisão muito acertada. É uma decisão assim que o Senhor se alegra muito. Porque eu digo que é uma decisão acertada, porque se nós formos observar o mundo de hoje, nós vamos ver que o mundo ele realmente caminha para um abismo sem fim. Tudo indica que o mundo está indo para um abismo, e que esse abismo ele não tem fim. E de um lado, nós podemos ver guerras constantes, terremotos, doenças das mais variadas, sem cura, sem vacina, com vacina, mas muitas doenças. E de outro lado, nós vemos pessoas, um povo, nós vemos autoridades, pessoas de diversos tipos, buscando poder, buscando fama, vemos a corrupção pelo dinheiro, vemos também a busca por prazeres a qualquer custo. A pessoa, quer buscar os seus prazeres, a qualquer custo, e todas essas coisas só comprovam que a humanidade, ela realmente está caminhando, para um grande abismo. A humanidade está, eu diria, se perdendo, como se ela estivesse no meio do mar, perdida. Ao invés de entrar num barco com Jesus, onde há bênção, há leis, que nos ajudam, leis espirituais que nos ajudam, a humanidade prefere estar no meio do mar nadando, e nadando, e nadando, não sabe para onde vai,
ela vai para lugar nenhum e depois continua nadando e nadando e nadando de novo sem rumo até afundar. E essa é a realidade de hoje. É para isso, né, que o mundo está caminhando. Parece que a humanidade está se afunilando, está estreitando o caminho. Ou vocês não estão tendo essa sensação? Parece que está tudo se afunilando, e esse é o perigo, porque as consequências podem ser muito imprevisíveis. Não sabemos o que pode acontecer. Então, temos que ficar atentos, temos que ficar alertas. Vai chegar um momento em que pessoas estarão completamente destruídas, pessoas machucadas. Vai chegar um momento que vai ter muitas pessoas desesperadas, perseguidas, pessoas que vão estar precisando de uma palavra amiga. E sabe o que vai acontecer? Não haverá quem pregue a palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Não haverá quem pregue a palavra, ou não haverá quem conheça a palavra para compartilhar com o outro, que também é muito grave, e está estreitando, está afunilando. Haverá pessoas que precisarão de uma oração, uma simples oração, e sabe o que vai acontecer? Não haverá quem saiba orar, ou quem tenha intimidade com Deus para interceder, para clamar por aquela pessoa que está em desespero. Chegará esse tempo. Chegará o tempo que pessoas estarão querendo, né, uma chance, uma oportunidade. Muitos ali, lá no afunilamento, lá na frente, vão perceber que fizeram muita coisa errada, que precisam apenas de uma oportunidade para reatar, apenas uma chance para ela começar de novo, querendo apenas uma oportunidade, mas a porta poderá estar fechada. Então as coisas podem ficar muito complicadas. Serão dias muito difíceis de suportar. A Bíblia fala que o fim dos tempos está próximo. E os sinais também demonstram isso. Quando vai acontecer eu não sei, mas já há uma preocupação gigantesca quanto a isso. Mas uma grande decisão eu e você nós tomamos. Amém? Escolhemos a Cristo. Quem escolheu a Cristo? Aleluia! Nós escolhemos a Cristo. Então você pode dar um glória a Deus por isso, porque nós temos Cristo, nós temos o Senhor. Amém? Aquele que nos amou, aquele que lutou por nossas vidas, aquele que, né, passou na cruz pelos nossos pecados, e hoje Jesus, ele vive e reina, ele visita corações, ele faz convites, e Jesus quer nos tirar desse afunilamento. Então, né, uma grande decisão nós tomamos de escolher a Cristo. Na verdade, foi Cristo quem nos escolheu primeiro, Ele quem nos amou primeiro. E quando nós levantamos a mão para o Senhor e aceitamos Ele como Senhor e Salvador em nossas vidas, nós apenas correspondemos a esse amor, né, ao qual o Senhor nos amou primeiro. Amém? Então há uma grande preocupação com as coisas que estão por vir, há uma grande preocupação com o afunilamento da humanidade, que muitas vezes cega, não percebe o que está acontecendo, está se deixando levar pelas ondas desse mar, está achando até bom, não quer entrar no barco de Jesus, né? Mas Jesus é o caminho. Eles não percebem, e vocês estão percebendo, vocês estão dando prioridade para o reino de Deus. Essa é uma decisão muito acertada, né, eu diria. A palavra de Deus está se cumprindo. Vamos começar a ler ali em Amós, no capítulo 8, no verso 11. Livro de Amós,
Amém? Já colocou ali, ficou melhor. A palavra do Senhor diz assim: eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, Adonai, em que mandarei a fome sobre toda essa terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Então, ali está escrito, através do profeta Amós, que viriam dias de fome e sede, não de comida nem bebida, porque a comida e bebida há muito, né? Há muita comida nesse mundo, há muita bebida. Olha no supermercado o tanto de bebida que sai dos supermercados, né? Então há muita comida e bebida, mas a fome é de se alimentar da palavra do Senhor. Por isso nós precisamos ficar atentos. E aí, o que fazer quando vier esse tempo, né, de fome e sede da palavra do Senhor? Porque vai atingir a todos nós, a toda geração, vai atingir, né, os bons e os maus, aqueles que estão no caminho do Senhor e também aqueles que não estão. E aí, e o que fazer? Se você tem tido fome e sede de ouvir as palavras do Senhor, considere-se uma pessoa feliz. Se você tem sentido essa alegria, essa sede de estar na casa de Deus, de ser alimentado pela palavra do Senhor, né? Considere-se uma pessoa feliz, porque bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então aproveita o tempo é esse, o tempo de encher-nos do Senhor, da palavra do Senhor, né? O tempo de reconciliar é esse tempo. Não sei o quanto tempo você tem estado na casa de Deus, o quanto tempo, né, você tem, né, de caminhada com o Senhor, mas o tempo é esse é o momento, não dá para esperar, não dá para se arriscar em mar aberto, não dá para distanciar do barco de Jesus, não temos esse tempo, esse é o momento, amém? De estar com o Senhor. Se você recebesse hoje um único convite de Jesus para participar de um grande banquete junto com Ele à mesa, o que é que você faria? Vamos supor que Jesus chega hoje e te convida, né? Ele se apresenta diante de você e te convida para uma grande ceia, um grande banquete. O que é que você faria? Te pegando de surpresa. Você estaria disposto a ir com Ele? Você estaria disposto a deixar tudo que tem? Todos os seus projetos em andamento? Construções, família, casas, sonhos, estaria disposto a deixar essas coisas? As coisas já conquistadas, você lutou, né? Trabalhou muito e conseguiu. Você estaria disposto a deixar isso tudo para trás, para aceitar o convite de Jesus? Até que ponto, nós precisamos, né, refletir sobre isso, até que ponto você estaria disposto a abrir mão de si mesmo e deixar suas conquistas? Até que ponto? Porque vai chegar um momento, vai chegar esse momento, não levaremos nada desta terra. Não estou falando é porque quando você morrer tudo vai ficar aí, não, porque o Senhor pode chegar e chamar, mas você pode escolher, ainda assim pode escolher, pode olhar para tudo que você tem, tudo que você produziu, tudo que você conquistou, e decidir, aceito o convite ou cuido das minhas coisas? Até que ponto você estaria disposto a abrir mão de si mesmo e de suas coisas? Até que ponto você estaria disposto a reformular a sua agenda? Agora ficou mais brando. Até que ponto você estaria disposto a reformular a sua agenda para participar de um convite do Senhor Jesus? Até que ponto? Alterar toda a sua vida, toda a sua rotina, para aceitar um convite do Senhor. Isso é muito sério e nós poderemos ser provados.
quero colocar medo em ninguém, mas nós seremos provados. Está escrito. Certa vez eu assisti aqui na igreja um filme, na época que a igreja aqui fazia, e poderia, vai aqui uma sugestão, tá? Passar filme, cinema dentro da IBN. Então alguns filmes, né, O Quarto Sábio, né, O Quarto de Guerra, que eu me lembro, Deus Não Está Morto e outros mais. Poderia voltar aos cinema aqui na igreja, porque é uma bênção. Hã? Amém. O Cine Aviva, né? O Cine Aviva aos sábados é uma bênção. Por que eu estou citando esses filmes aqui? Porque eu me lembrei, né, por exemplo, daquele filme O Quarto Sábio, que fala a história conta, né, a história de um jovem muito sábio, que queria, não vou contar o filme todo não, só um pequeno resumo, né? Mas um jovem muito sábio que queria conhecer o menino que era chamado de o Rei dos Reis. Aquele que iria salvar a humanidade. Então esse jovem resolveu a seguir os 3 reis magos, né, que estavam indo numa caravana procurando o menino Jesus, né, que havia de nascer, ou que havia nascido. E esse jovem queria acompanhar, porque também queria ir. Então ele fez como os reis magos, juntou presentes ali e foi tentando seguir, mas ele não conseguiu e se perdeu no caminho, não conseguiu acompanhar a caravana. E esse jovem, então, mesmo assim ele não desistiu. E no filme, né, mostra, né, que ele teve diversos, né, encontrou com diversos povos no caminho, com diversas situações, e no caminho, o que esse jovem fez? Ele ajudou as pessoas, né, conviveu com pessoas, trabalhou com pessoas, né, ele não abandonou ninguém, mas ele sempre se entregou pelas pessoas que estavam no caminho. E só para não ficar contando o filme todo, né, já pulando lá para o final, esse jovem já bem velhinho, ele consegue chegar bem próximo, né, de Jesus, mas ele estava bem velhinho, e aí ele acha que, bem pertinho de Jesus, acha que não ia conseguir ver, e Jesus se revela para ele. Aí ele fica todo surpreso, né? Nossa, Jesus, é você mesmo? E aí o jovem se preocupa, olha Jesus, eu trazia tantos presentes para o Senhor, mas eu não consegui trazer nenhum, eu me perdi todos no caminho. Ele ficou todo sem graça, né, porque ele não conseguiu levar os presentes. E aí Jesus falou com ele, não se preocupe, eu recebi todos os seus presentes, né, todos os seus presentes, quando você cuidou daquele povo, quando você ajudou aquele enfermo no caminho, né, quando você fez isso, fez aquilo para os pequeninos, né, eu recebi cada presente seu. Então aquele, né, jovem, agora já idoso, né, ele então descansou, porque ele teve a certeza que Jesus havia recebido todos os seus presentes. Por que eu estou falando desse filme aqui? Porque é algo, né, que nós podemos trazer para os dias de hoje. É uma caminhada, precisamos caminhar no Senhor. Às vezes as coisas parecem difíceis, às vezes, né, a humanidade nos leva, nos atrai as oportunidades, né, nos chama com tanta facilidade, né, para ir para o lado da perdição, mas nós precisamos entrar no barco de Jesus. Nós precisamos continuar do jeito que vocês estão fazendo aí, escolher a casa do Senhor, escolher o convívio do Senhor Jesus, escolher estar entre irmãos buscando a palavra. Há projetos, né, no meio político aí, nas casas legislativas, né, para a perseguição de igrejas, de religião. O curso aí, né, vai tratar sobre isso, né, e nós, coisas acontecerem, não, vamos buscar ao Senhor, né, vamos nos orientar na palavra de Deus, amém? Para que quando o Senhor nos chamar, nós venhamos a estar preparados para ir com Ele. Quero ler agora sim o texto principal que está lá em Lucas 14. Lucas 14, a partir do verso 15.
né? Tema é o banquete que Jesus preparou para nós. Lucas 14, 15 até o 24, diz assim: Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: Vinde, eis que tudo está preparado para vocês. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: Acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro conviva explicou-se: Acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E o outro ainda argumentou: Acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: Sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: Tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: Ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Só até aqui. Amém? Então, aqui nós vemos no texto, né, do Evangelho de Lucas, que... Deixa eu só arrumar aqui, irmãos. Que uma grande ceia, o Senhor havia preparado uma grande ceia e chamou os seus convidados, né? Convidados escolhidos a dedo, com certeza. O servo foi nos convidados. Haviam pessoas específicas que foram convidadas e elas se recusaram a participar. E as desculpas foram aquelas que nós vimos. Tudo isso aconteceu quando Jesus, né, estava ali na casa, fazendo uma refeição na casa de um dos fariseus, no dia de sábado. E aí Jesus falava, né, sobre os assentos nos primeiros lugares, falando sobre alimento, uma outra palavra. E aí um dos fariseus disse: Bendito será aquele que comer pão no reino dos céus. Então o Senhor, né, lança essa palavra, lança essa parábola aí sobre a grande ceia. Vinde, porque todas as coisas estão prontas. Mas o que aconteceu foi que cada um arrumou desculpas para não ir. E aqui eu quero falar sobre cada uma desculpa. O primeiro disse: comprei um terreno e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Sabe, quando a desculpa não cola, logo se percebe, não é verdade? É ou não é verdade? Comprei um terreno e tenho que dar uma olhada nele, por isso eu não posso ir na ceia, não posso participar do banquete. Agora me diz uma coisa: quem compra um terreno, paga e depois vai olhar o terreno? Quem faz isso? Ninguém. Primeiro você olha o terreno, você vai lá ver a terra, vai ver o lote, né? Vai conferir tudo, olhar documento, ver se a terra é boa. E depois você compra a terra. Então a desculpa ali: comprei
um terreno e tenho que dar uma olhada nele, é uma desculpa que não cola. Será que nós fazemos isso? Nos nossos dias, dar uma desculpa que não cola? Às vezes o Senhor nos convida, o Espírito Santo nos chama, o Espírito Santo, né, nos convoca a participar de um culto, ou de uma cela, de uma reunião, de um evento, de algum banquete qualquer que seja, mas vindo do Senhor é um verdadeiro banquete, amém? Qualquer encontro que seja no Senhor, com certeza haverá um banquete, haverá alimento espiritual para as nossas vidas. E há pessoas que ainda dizem, olha, eu não posso porque eu tenho afazeres. Quais terrenos físicos, né, locais físicos ou mentais você não dispõe a abandonar para, mesmo que por alguns momentos, para ocupar lugar à mesa, como filho, na casa do Senhor? Quais são esses lugares? Que lugares são esses, né, que você não pode deixar por um instante para participar da mesa do Senhor, para se alimentar na mesa do Senhor, para aceitar o convite, honrar o dono da casa que está te chamando? Que serviço é esse? Que terreno é esse? O que você está fazendo, muitas vezes, que você não pode, que seja mais importante do que estar no convite do Senhor? Terreno fala de posses, de bens. Essas coisas têm impedido você de aceitar o convite do Senhor? Terreno é posse, são coisas. Há coisas, posses. Talvez você tenha muitos carros, né? Tem uma casa muito grande, muito bonita. Não pode aceitar o convite do banquete. Não posso ir no banquete hoje porque eu tenho que limpar a minha casa. Não posso ir no convite, né, no banquete do Senhor hoje porque eu tenho um carro, né, para vigiar. Eu não posso ir no banquete porque eu tenho, né, algo para fazer. É uma desculpa que não cola e logo se percebe. O segundo ali disse, comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem, peço desculpas. Os bois ali foram comprados, sabe para quê? Não é para virar churrasco não, é para trabalhar. Então ele precisava ver os bois. Agora, se os bois são para trabalhar, quem compra o boi e olha depois? Se fizer isso, vai levar gato por lebre, né? Então, primeiro você olha os bois, testa os bois para ver se trabalham bem, para depois você comprar. Então, é a desculpa que também não cola. É uma desculpa também esfarrapada, é ou não é? Quem compra um carro hoje, compra e depois vai lá olhar o carro? Não, não é assim, né, Lucão? Ele vai lá primeiro, leva o mecânico, olha o motor direitinho, olha a carroceria do carro, pesquisa a documentação, para depois comprar. É assim. Quem compra, por exemplo, um caminhão, uma máquina, um equipamento para trabalhar, primeiro ele olha, ele testa, vê o conjunto do maquinário todo, para depois ele testa tudo, para depois ele comprar. Então é a desculpa também que não cola. Quais trabalhos, né, quais afazeres têm a sua exclusiva atenção, a ponto de te impedir de que você tenha intimidade com Deus, a ponto de te impedir que você se coloque à mesa para ouvir Jesus e se alimentar do alimento espiritual que Ele tem para você? Quais os tipos de trabalhos, de afazeres? Que negócios são esses importantíssimos que te interrompe na hora do banquete? O que é mais importante? O que está te tirando sossego? O que te ocupa tanto espaço? Que você precisa dar assistência e muitas das vezes recusa participar do banquete do Senhor. Isso serve para a nossa reflexão. E o terceiro, muito interessante também, disse, acabei de me casar e por isso não posso ir, peço desculpas. É outra desculpa também descabível, injustificada.
Casou e não pode ir? Tem alguém que vai casar aí em breve? E aí, não pode? E aí, como é que faz? Eu me casei, eu não posso aceitar o convite do Senhor mais. E aí? Como é que faz? Quem está pensando em casar, será um impedimento? É descabível esse tipo de coisa. Quais são as pessoas, né, membros da sua família, quais são os seus amores, suas paixões, que impedem você de ouvir o chamado e de aceitar o convite para estar à mesa com Jesus? Quais são esses que te impedem, que te seguram, né? Se porventura isso está acontecendo, é necessário você rever os valores e as prioridades na sua vida. Se às vezes é a esposa, se às vezes é o marido, se é os filhos, se é os pais, e se é namorado, o namorado está sendo impedimento e você não pode porque tem uma pessoa que você ama muito e por isso você tem que dar atenção a ela e não pode ir no banquete do Senhor. Reveja os seus valores e as prioridades da sua vida, porque é um convite para participar, não de uma festa comum, não de um evento comum, mas o banquete na presença do Senhor. Aleluia! Na verdade, os convidados, todos, de acordo com o texto, preferiram fazer outras coisas do que ir à grande festa. As desculpas poderiam ser até verdadeiras, mas não eram justas. Nenhuma delas justificáveis. Poderiam sim ter terrenos, poderia sim, né, ter junta de bois, ter coisas para olhar, poderia sim ser casado, inclusive ter filhos, poderia sim ter tudo isso, mas não serve, não se justifica. Explica, mas não justifica. Porque quem justifica é Cristo. Aleluia. Veja que quem ia experimentar a junta de bois e quem ia olhar o terreno, poderia ver isso depois do banquete. Haveria tempo. Fazer isso depois. Veja que quem se casou, não teria problema nenhum em levar a esposa para o banquete. Não teria problema algum. Era mais uma que iria participar. Então, nós temos que olhar quais são as nossas prioridades, em que estamos dando mais atenção. Observe que o banquete está pronto, o convite está sendo lançado, e por muitas vezes recusamos. Os primeiros recusaram, os segundos foram chamados, ainda sobrou lugar e uma terceira turma ainda foi chamada. Amém? Para entender um pouquinho mais, né, sobre essa simbologia no texto, sobre esses personagens, né, eu quero colocar aqui o que representa quem é um Senhor da ceia. Quem é o Senhor da ceia que esse texto está dizendo? O Senhor da ceia é Deus, representa Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Representa, né, aquele que planejou, né, aquele que preparou todas as coisas, preparou o lugar, né, para toda a eternidade. Aquele que criou o homem à sua imagem e semelhança, esse é o que preparou a ceia. Tem o controle de todas as coisas, né, fez o plano de salvação, né, para a humanidade. Esse é Deus, é o dono da ceia. E tudo está preparado, está tudo no controle dele. Ele é quem convida, ele chama quem ele quer, e ele quer a presença de homens e mulheres. Amém? Glória a Deus. O Senhor da ceia representa Deus. O servo a quem Deus, né, mandou fazer o convite, quem é? É representado aqui por Cristo Jesus. Cristo é o servo. Numa certa passagem, Jesus diz assim: eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Então ele veio para servir. Cristo cumpriu a sua missão aqui na terra, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, passou pela morte de cruz, pagou o preço do nosso resgate. Jesus fez tudo, ele é o servo. Ele serviu ao plano de Deus.
cumpriu toda a sua missão. Então Jesus aqui é representado como servo, né? Aquele que faz o convite, que vem em nome do Senhor, né? Do Deus Todo-Poderoso, fazer o convite. Qual que é o convite? O convite é o Evangelho da Graça, é as boas novas, aleluia, dá um glória a Deus aí, irmão, é o convite da graça, né? É o Evangelho do Senhor Jesus, aquilo que, né, que traz renovo para as nossas vidas, é a boa notícia, né? Jesus lá em Mateus 11:28, ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai o meu jugo, e o meu fardo, que é leve, ao convite, né? Outra, João 6,35, ele diz assim: eu sou o pão da vida, olha o convite. Mais para frente, João 10:11, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mais ainda, João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aleluia! Esse é o convite. E ainda, citando só alguns, tá? Ainda lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo na sua casa. Amém? Então o convite, né, é o Evangelho da graça. Deus é o dono do banquete, preparou tudo. Jesus é o servo, veio, né, trazer o convite é o Evangelho da graça. Os convidados, quem são os convidados? Os privilegiados, né? Eu, você e as pessoas que estão no mundo, somos nós os convidados, verdadeiros privilegiados, e somos privilegiados mesmo, porque eu estava pensando, mas Jesus se importa comigo, convidando logo eu? Quem sou eu para ser convidado, né, por um Deus Todo-Poderoso? Aos olhos dele, eu sou privilegiado, todos vocês são privilegiados também. E o banquete, sabe qual que é o banquete? O banquete é a vida abundante que o Senhor tem para nós, tanto nesse tempo quanto na eternidade. Vida abundante. Amém? Sobre o convite, né? Lá no versículo 17 de Lucas 14, versículo 17 diz assim: vinde, porque está tudo pronto. Quando Jesus se entregou na cruz, ele disse: está consumado. Estava pronto, então está tudo pronto mesmo. Nós não precisamos fazer nada a não ser aceitar o convite do Senhor, a não ser entregar a vida para Jesus, a não ser tomar a decisão de estar com o Senhor, de viver a graça dEle, a decisão de andar em santidade na presença do Senhor. Nós não precisamos fazer mais nada, porque Jesus já fez todas as coisas, né? Está consumado, tudo já foi feito na cruz. Amém? As desculpas que aqueles homens deram ali, né? Todos preferiram fazer outras coisas do que ir à festa. E sobre as desculpas, tem algo aqui muito disputado até o dia de hoje, chamado, sabe o quê? Tempo. Tempo é algo assim: pastor, o senhor tem tempo? Se tiver, me dá um pouquinho, né? Se tiver, alguém tem tempo aí? Tem tempo sobrando? Ninguém tem tempo, todo mundo está na correria. O que mais se ouve é assim: não tenho tempo, eu tenho muitas coisas para fazer, eu estou na correria, eu estou atrasado. Então, uma coisa muito disputada hoje é o tempo. Essa é uma verdade, ninguém tem tempo para nada. E aqueles homens ali, convidados, não tiveram tempo, falaram com Jesus: não tenho tempo, tem outras coisas para fazer, sabe? Nós não vamos conseguir colocar horas no relógio, não tem jeito, são 24 horas, contando dia à noite, não tem jeito de botar mais horas no relógio. Podemos ver assim pessoas no dia a dia
né? Às vezes pessoas que é mais trabalho, a gente vê que ela tem uma grande ocupação durante o dia, muitas das vezes é aquelas que na obra do Senhor mais trabalham. Vemos ou não vemos esse tipo de coisa? Tem pessoas que parece que quanto mais trabalham, mais a agenda é cheia, mais ela se dispõe na obra do Senhor. Ela enxergou que há uma oportunidade de priorizar o banquete do Senhor. Nós sabemos também, por exemplo, que se levar nossos problemas para Deus em oração, Ele vai ouvir nossas orações. Mas por que então que a gente não vai ao convite do Senhor para estar na oração? Tem oração nas casas, tem oração na igreja de manhã, tem terça-noite. Se sabemos se levar as orações, né, o Senhor ali nos ouve, nos socorre. Por que nós não fazemos isso? Por que não fazemos? E por que quando participamos também, é naquela correria, naquela rapidez, o pensamento está lá longe? Vamos dar o devido valor ao banquete do Senhor, né? Vamos parar de murmurar e afastar da presença do Senhor. Vamos parar de fugir do convite de Deus, né? É um convite, né, que vem a cada um de nós todos os dias. O tempo está afunilando. Sei que está quase acabando, mas eu vou continuar. O que eu quero aqui, por exemplo, é destacar alguns eventos aqui que são verdadeiros banquetes que o Senhor nos oferece em tempos em que a humanidade está perdida. Há algumas atividades que merecem destaque, por exemplo, as células aqui da igreja em movimento. Vocês já ouviram falar? É uma oportunidade, sabe de quê? De você desligar a mente lá do mundo e conectar no Senhor. Não pense que a célula é chata, não. A célula está uma bênção, em movimento. Cada dia ela está num lugar. Lá não fica uma pessoa, né, falando o tempo inteiro, igual eu estou fazendo aqui. Não, não tem isso não. Lá, né, lembra-se a palavra do Senhor, todos falam, todos compartilham, a testemunho, a edificação, a comunhão. O quebra-gelo não tem aquela coisa, né, sem graça não. O quebra-gelo é uma bênção. Os irmãos assim têm tido, né, ideias maravilhosas, têm unido o grupo. Realmente tem sido um banquete, tanto espiritual quanto um banquete, né, real. As pessoas têm investido para receber a célula. Isso é um banquete maravilhoso. Por exemplo, cursos bíblicos, é um chamado do Senhor. Os cursos bíblicos, olha só, a humanidade está perdida e aqui estão vindo temas, né, que vêm esclarecer, né, o que a igreja precisa saber. Cursos da Exudes para conhecimento está sendo oferecido. Olha o chamado, olha o banquete, olha o quanto os irmãos Alfredo ali, né, se alimentaram dessa palavra, e lá na frente ele vai ter substância, enquanto muitos ficarão ali desorientados. Então há muitos cursos, há muito chamado para esse banquete aqui na igreja, né? Reuniões de oração, eu já falei, outros, Aviva, o que está fazendo para os jovens. Quando tem muito jovem, né, caminhando aí, né, nesse mundo, seguindo, né, as paixões desse mundo, tem jovens que se mantêm na presença de Deus. Essa igreja tem se tornado uma igreja jovem. Gente, isso é algo que nós temos que valorizar, amém? Precisamos valorizar essas coisas, né? Aqui é um verdadeiro banquete de Deus sendo oferecido a cada um de nós. Agora também, você tem uma alternativa, você pode aceitar o convite ou não. O convite do Senhor, você pode aceitar ou não, mas existe um ditado, né? Se você não quiser o convite, tem quem queira. Se você não quiser, tem quem queira. Certa vez uma mulher estrangeira gritava por socorro, pedia socorro para Jesus, e Jesus respondeu a essa mulher nessa passagem como responderia um judeu da época. Ele disse assim: olha, não é bom, né, dar pão aos cachorrinhos.
E a mulher falou assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu senhor. O que aconteceu com essa mulher? Ela recebeu a bênção e se assentou na mesa e participou do banquete. Então, se você não quer, tem quem quer, mas aproveite o convite que o Senhor faz. Muitos irmãos, não tem o reino de Deus como prioridade, não tem o reino de Deus tem o reino de Deus apenas como um hobby, só dá atenção para as coisas do Senhor quando sobra um tempo. Fala assim: eu só vou participar se der tempo, se eu achar um espacinho na minha agenda. Muitas pessoas dizem dessa forma. Quanto mais você se ocupa com as suas coisas, menos tempo você terá para outros importantes e essenciais na sua vida. E uma das coisas importantes e essenciais é se ocupar com o reino de Deus. Entenda isso, é a oportunidade que nós temos, e essa oportunidade está acabando. Reino de Deus é uma questão de prioridade. Não é apenas eu dizer: eu amo o Senhor, Ele é importante para mim. Não é só isso. Deus não é importante para nós somente pelas palavras que saem da nossa boca, mas pelo tempo que investimos nas suas coisas. É assim que eu demonstro o quanto o Senhor é importante para mim. Não é falando palavras bonitas, não é sentando nas primeiras cadeiras, não é estando nos holofotes, mas é entregando, gastando tempo, investindo tempo nas coisas do Senhor. Amém? A boa notícia é que ainda há tempo para aceitar o convite do Senhor. Os primeiros convidados recusaram. Então o Senhor falou: vai, sai pelas ruas, chame os coxos, os aleijados e os cegos. Foram chamados. Os privilegiados não quiseram, mas os coxos, os aleijados e os mancos foram chamados, assentaram na mesa e ainda sobrou lugar. Então o Senhor disse: vai rápido pelas ruas, pelos atalhos, e obriga todo mundo a entrar nesse banquete. E assim o fizeram. Talvez você tenha recusado o primeiro chamado como privilegiado. Talvez você tenha recusado. Talvez tenha estado aqui na igreja, participado, mas longe do banquete, sem se alimentar do pão que é Cristo, sem beber, do vinho que é o próprio Jesus, que traz vida para as nossas vidas. Mas a segunda chamada, aqueles que estão com problemas, se você tiver com problema, você está na segunda chamada. Mas se você ainda desprezou a terceira, pelos atalhos, pelas ruas, aqueles que estão no caminho, talvez você não entenda direito o que é o reino de Deus, não compreendeu ainda quem é o Senhor, ou talvez você ainda está meio que perdido, tentando encontrar. Talvez você veio na igreja para ouvir uma palavra, para tocar o seu coração. Talvez você está procurando um rumo. Aceite, ainda dá tempo. A boa notícia é que há tempo de aceitar o convite de Cristo. O banquete está servido. Você não precisa fazer nada, apenas entrar na presença do Senhor. Amém? Que nessa noite você possa refletir sobre essa palavra. A humanidade caminha para a destruição. O mundo nos chama para o abismo. Perseguições estão por vir. As notícias que vêm de fora não são nada animadoras. Nós ainda estamos recebendo o convite do Senhor, o chamado para um grande banquete, aquele que vai nos sustentar em momentos difíceis, em dias de deserto, em dias de perseguições. Não perca essa chance, não perca essa oportunidade. Se você não aceitar
O próprio Senhor diz que os primeiros não experimentarão do seu banquete. Não experimentarão. Aqueles que rejeitarem ao Senhor não entrarão no banquete. Mas ainda há vagas, ainda há lugares. Então venha no nome de Jesus. E eu pergunto para você, se você fosse convidado hoje, se Jesus te chamasse hoje para participar do banquete com Ele, sentar com Ele à mesa, você abandonaria tudo que tem, todas as suas coisas? Você separaria, um tempo na sua agenda para aceitar esse convite? Você faria isso? Quero te convidar para estar aqui à frente. Estaremos louvando, chamar o pastor Elton também. Estaremos louvando, adorando. Gostaria que a igreja viesse à frente como de costume e que adorasse ao Senhor, entendendo que nós somos privilegiados. Há um chamado, há um convite todo especial. Quem nos chama é Deus, é o próprio Cristo, é o Senhor. Ele nos escolheu primeiro. O que nós precisamos fazer é corresponder a esse amor. Não tem nada perdido. Não precisa você desistir de nada. Não precisa desistir das suas coisas, dos seus sonhos, seus projetos. Não precisa nem de colocar horas no relógio. O que você precisa é priorizar o chamado de Deus na sua vida. Prioriza as coisas de Deus. Deixa Deus tomar o lugar de honra no seu coração. Coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Adore Ele em primeiro lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor o abençoe. Toque no seu coração, transforme a sua vida e que a sua vida seja transformada em o nome de Jesus.